Boa tarde, vamos iniciar nossa aula de hoje, 30 de setembro de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de ciências e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o ecossistema. Nesse momento eu quero que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 70 para acompanhar a leitura e a explicação. Os ecossistemas. O conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um local é chamado de ecossistema. Nós sabemos que no nosso planeta existem quem? Os seres vivos, que são aqueles seres que nascem, que crescem, que reproduzem, que envelhecem e que morrem, não é? E nós temos os seres não vivos, que são aqueles seres que não respiram, aqueles seres que não nascem, aqueles seres que não morrem, aqueles seres que são criados pela natureza ou criados pelo homem. O conjunto, a junção desses elementos vivos e desses elementos não vivos, esse conjunto, essa junção dos seres vivos com os elementos não vivos, formam o que a gente chama de ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos. Aqui nessa imagem do livro de vocês, nós temos um exemplo de um ecossistema. Por quê? Porque nele nós temos diversos elementos de seres vivos e temos diversos elementos não vivos. Quais seriam os seres vivos que nós temos nessa imagem? As plantas, os animais, os micro-organismos, todos eles são seres vivos, ó. O caramujo, a tartaruga de água doce, a capivara, o frango d'água, a libélula, o sapo, o junco, que é uma planta, o aguapé, que é outra planta, a corvina, o lambari, a sanguessuga, os micro-organismos aquáticos, as larvas de mosquito, todas elas compõem os seres vivos desse ecossistema, tá? Porque são os seres que nascem, que crescem, que se reproduzem, que envelhecem e que morrem. E professora, quais são os elementos não vivos que nós temos nessa imagem? As rochas, a água, o solo, o ar, a luz do sol. Todos esses elementos são elementos não vivos. Então, essa imagem, ela representa um ecossistema. Por quê? Porque nós temos seres vivos e nós também temos elementos não vivos, como as rochas, a água, o solo, o ar e a luz do sol. E a junção de todos esses elementos formam o ecossistema de um lugar. Deixa eu só voltar bem aqui, pessoal, só um instante. Prontinho. Pronto. Um ecossistema, ele pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. O tamanho do ecossistema depende do ponto de vista de quem o está estudando. Então, o ecossistema pode ser toda uma floresta que é formada pelos elementos vivos e pelos elementos não vivos. Mas um ecossistema também pode ser apenas um rio, um pedacinho daquela floresta. Tá? O ecossistema, o tamanho do ecossistema vai variar muito do ponto de vista dos estudiosos. Nós podemos citar, por exemplo, pessoal, que um aquário ele é um exemplo de ecossistema. Mas como assim, professor? Um aquário é um exemplo de ecossistema? Sim. Nós vamos ter os seres vivos, que são os peixes. Nós também vamos ter elementos não vivos, que é a água, ou até aqueles próprios bichinhos que os donos dos aquários colocam. Então, o próprio aquário, ele é um exemplo de ecossistema, tá? Porque tem toda essa relação entre elementos vivos e elementos não vivos. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles vão variar de acordo com as características ambientais. Existem alguns ecossistemas que são mais quentes, que secos. Isso vai depender de quê? Do clima daquele lugar. Lembra um assunto que a gente está estudando em geografia? Clima, que existe o clima quente e seco? Sim, o ecossistema daquele lugar que tem o clima quente e seco
vai se caracterizar como um ecossistema quente e seco e vai ter elementos que são adaptados a esse clima. Também vai ter ecossistemas que são mais úmidos, que têm sombras, que têm chuvas abundantes, e ainda há os que são alagados e os que são marinhos, ou seja, os que existem dentro dos rios, dentro dos mares. Isso vai depender bastante das características, certo? Do clima daquele lugar, das características daquele lugar. Cada ecossistema é de um jeito. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos, adaptados ao ambiente em que vive. Então, os ecossistemas, eles são diferentes. Existem muitos ecossistemas diferentes. E cada ecossistema vai ter os seres vivos que são adaptados para viver naquele ecossistema. Por exemplo, o ecossistema de um rio. No rio, nós vamos ter o quê? Vamos ter os peixes, nós vamos ter as águas aquáticas, não é? As plantas aquáticas, nós vamos ter tubarões, nós vamos ter animais que são adaptados, seres vivos que são adaptados para viver naquela região. Se eu tirar um peixe do ecossistema do rio e colocar o peixe no ecossistema da floresta, ele vai sobreviver? Não, porque ele é adaptado para viver aonde? No rio. Já o ecossistema de uma floresta vai ter o quê? Vai ter onças, vai ter leões. Vai ter árvores. Se eu pegar esse leão e essa onça e jogar ele dentro do rio, ele vai sobreviver? Não, porque ele é adaptado a viver no ecossistema da floresta. O mangue vermelho, por exemplo, habita os manguezais, locais com solo alagado, pobres em oxigênio e com muito sal. O mangue vermelho consegue sobreviver nesse ambiente porque partes de suas raízes ficam acima do nível da água e têm estruturas que eliminam o excesso de sal de seu corpo. Os juazeiros são árvores que vivem em um ecossistema com longos períodos de seca. Eles sobrevivem nesses locais porque eles têm galhos grossos e espinhos que diminuem a perda de água e raízes que captam a água do subsolo e grandes profundidades. Olha só, as plantas também possuem as suas características, as suas adaptações para viver nos ambientes. Aqui na primeira imagem, nós temos a imagem do mangue vermelho, que ele tem características próprias para sobreviver em terrenos alagados e que tem muito sal. Olha só as raízes. As raízes, elas ficam um pouco acima do nível da água. Elas ficam um pouco em cima da água. Já aqui do lado, nós temos a imagem de quê? Nós temos a imagem dos juazeiros. Os juazeiros, eles já sobrevivem em períodos de seca, né, em períodos muito quentes, porque eles têm esse cacto mais largo, ele possui espinhos, assim como o próprio cacto, né? Eles possuem esse caule, tá? Mais largo. Assim como o cacto, eu me confundi as palavras. Assim como o cacto, né? Que é aquela planta que é típica da onde? É típica de lugares muito quentes, né? Do deserto, por exemplo, porque ele vai ter adaptações que permitem que ele sobreviva naquele determinado lugar. Vamos agora para a nossa atividade de hoje. A atividade de hoje é na folha, tá? E vocês vão copiar e responder no caderno. Primeira questão pergunta o que é ecossistema. Vocês vão conseguir encontrar a resposta lá na página 70. Na segunda, vocês vão observar essa imagem aí, que é uma imagem de ecossistema, e depois vão dizer quais os seres vivos que fazem parte desse ecossistema. Quais são os seres não vivos que estão lá naquele ecossistema, lá naquela imagem? Qual a relação entre os seres vivos e os seres não vivos deste lago? Qual a relação entre eles? Por que os seres vivos precisam dos seres não vivos naquela imagem? Como os seres não vivos podem nos ajudar a sobreviver? Que seres não vivos podem ajudar na nossa sobrevivência? Sexta, se a água do lago for afetada por poluição, os outros elementos também vão ser afetados? Os outros seres vivos?
Sétima, o homem pode modificar os ecossistemas? Como? Isso aqui está passando bastante no jornal, né? A gente observando muito sobre as queimadas que está ocorrendo lá na região amazônica. Oitava, encontre no caça-palavras alguns dos elementos que podemos encontrar nos ecossistemas. Vocês vão procurar aqui algumas palavras que podem ser encontradas, alguns elementos vivos, seres vivos ou elementos não vivos, que podem ser encontrados no ecossistema. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje.